Oi, gente, meu nome é Giovana Meu nome é Cauã, e nós somos. jovens cristãos. E hoje nós iremos conversar sobre o porquê deve-se pregar o Evangelho. Posso começar? Fica à vontade. A gente queria deixar muito bem claro pra vocês que a gente não prega o Evangelho, fala de Jesus, porque a gente quer impor algo a vocês, porque a gente tá simplesmente empurrando para que vocês só aceitem, só obedeçam como se fosse uma obrigação imposta por nós. Porque não se trata disso, e é isso que a gente quer esclarecer pra vocês hoje. Eu e a Giovana, a gente conversa muito sobre a compaixão que a gente tem, que nós cristãos temos uns pelos outros, não exclusivamente cristão para cristão, mas cristão principalmente para não cristão. Até porque eu acredito que o maior ato de compaixão que nós cristãos podemos ter com o próximo é o fato de pregarmos o Evangelho, assim como alguém pregou para nós, e hoje nós estamos aqui falando de Cristo. Então, o segundo mandamento que Cristo nos dá, amar ao próximo como amamos a nós mesmos, eu acredito que ele é muito bem, como posso dizer, não efetuado, mas muito bem exercido, quando a gente prega o Evangelho, por amor. Não como uma obrigação, como a Giovana falou, mas sim como amor mesmo, como te dando uma escolha, te dando uma opção e uma salvação. Mais do que uma opção, uma salvação. Que não é uma obrigação sua, a gente não quer te ordenar nada, a gente só quer te apresentar um Cristo que salva, não um Cristo que vai, se você não vier a Ele, você vai viver a sua vida inteira acabado, não sei o que. Não, você tem o livre-arbítrio. Não tô falando que também a sua vida sem Cristo vai ser mil maravilhas, mas você tem uma opção. Você pode viver com Cristo como você não pode viver. Só que nós te apresentamos o bom caminho, a boa verdade e a boa vida. Tem um versículo que está em Lucas 9:23 que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz diariamente e siga-me. Jesus, ele diz que é aquele que quiser, então não é uma obrigação, entendeu? Se você tiver a vontade, se você tiver a disposição de seguir ele, você vai, entendeu? Porque você sabe que é isso e somente isso que vai te proporcionar salvação. Mas a gente tem que entender também que essa frase não se trata de que tá tudo bem se você for, mas tá tudo bem também se você não for. Porque não é sobre isso, você não vai para o mesmo lugar independente da sua decisão. Por mais que seja duro dizer isso, as pessoas que vivem piedosamente, verdadeiramente com Cristo serão salvas e passarão a eternidade ao lado deles. Mas a pessoa que escolhe negligenciar a presença de Deus nas suas vidas, infelizmente ela vai passar a eternidade no inferno. Por isso que eu disse, por mais que seja duro dizer, e a gente ama tanto vocês, a gente, como cristãos mesmo, é um mandamento dado a nós, né, por Cristo, o segundo mandamento, a gente ama tanto vocês que a gente prega o Evangelho para que vocês conheçam a Cristo e possam ser salvas, para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo para a vida de vocês. Porque se nós não amássemos vocês, a gente não pregaria o Evangelho. Por mais que muitas vezes as pessoas pensam o contrário, que a gente prega porque a gente quer condenar, porque a gente quer punir, porque a gente quer julgar, mas não é sobre isso, é simplesmente para que vocês possam ter a oportunidade de viverem eternamente. É chegada a hora que não é mais sobre a gente. É chegada a hora que nós não podemos mais nos preocupar tanto conosco, mas sim nos preocuparmos com o próximo. Afinal de contas, muitas vezes a gente vive uma zona de conforto, sabendo que tem alguém que precisa ouvir de Jesus, mas nós nos negamos a falar de Jesus por vergonha, por medo, por um zelo sobre a nossa reputação. E não é isso. Ser cristão não é isso. Caminhar com Cristo não é isso. Afinal de contas, Cristo nunca esteve nem aí para essas coisas. Então, se Cristo se fez maldito na cruz do Calvário por nós, quem somos nós para negligenciar uma palavra sobre Cristo, uma palavra sobre o Evangelho para alguém que necessita? Não é nem para nos engrandecermos, mas sim com compaixão ao próximo. Então, prega o Evangelho. 2 Timóteo é um livro que eu gosto muito e ele nos ensina bastante, principalmente nós que somos adolescentes, por enquanto, a caminharmos durante esse período da nossa juventude. Então Paulo diz muito sobre o fato de nós pregarmos a palavra. E nós não podemos nos deixar levar pelas paixões da mocidade, nem pelo medo. E também nós não podemos ficar aqui sentado enquanto tem pessoas pregando um evangelho mentiroso, um evangelho que não é sobre Cristo. Então, façamos o nosso verdadeiro papel como cristão. Preguemos a palavra. Até porque o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E Marcos 16:15 diz que
Deus diz a nós, né? Vão e preguem o evangelho por todo mundo. Então, quem somos nós para não obedecermos o mandamento de Cristo? Quem somos nós para negarmos o grande comissionamento, que é pregar o evangelho por todo mundo, entendeu? Então, se a gente ama tanto a Deus, a gente precisa obedecê-lo, que é o que diz em João 14:21. E para isso nós precisamos pregar o evangelho. Por mais que seja difícil, por mais que eu precise me diminuir para que ele cresça. Porque tudo se trata sobre Cristo. Então, finalizando agora, é exatamente isso que a gente quis falar para vocês, né? Preguem o evangelho. Porque, primeiro, é um comissionamento de Cristo. E segundo, nós fazemos isso porque nós amamos vocês. Mas, se você não quiser ouvir o evangelho que a gente pregue, por mais que esteja disposto, pelo menos, né? Saiba que não está tudo bem. E a gente não tá falando isso de novo como uma forma de punir você, mas realmente uma forma de te conscientizar, te alertar sobre as consequências que virão sobre a sua vida. Porque tudo se trata sobre Jesus. Ele é o Criador do universo e Ele morreu por nós para que a gente pudesse ter a possibilidade de sermos salvos ao crermos no nome dele. É isso. O Evangelho não é sobre dinheiro, não é sobre fartura, não é sobre prosperidade, mas sim sobre a vida eterna. Exato. Então tem muita gente que é cristão, mas não vive uma vida próspera aqui. Mas tem o bem mais precioso de todos: Cristo. É isso? Só como finalizar, né? Acabou. É isso. Nós estamos juntos. Deus abençoe. Prega o evangelho. Prega o Evangelho. É isso. Mas... Não, tá bom. Nossa, eu sou Superman. Superman não, pô.